Hoje vamos falar sobre o Mind Master, um bocadinho por causa desta agitação, da nossa agitação e da nossa vida. Como hoje vamos falar numa perspectiva um bocadinho diferente do que da última vez falámos. Muitos conceitos vão ser para relembrar, mas ao fim trouxe-vos um caso clínico, um exemplo prático para vocês me dizerem depois o que é que fariam e como aplicar isto de uma forma diferente. Vamos relembrar alguns conceitos que já ouvimos e que já vos falei e depois aplicá-los na prática de uma forma diferente do que já falámos. Portanto, hoje vamos falar do Mind Master como impulsionador de energia, no sentido de fazer mais, melhor e em menos tempo para termos mais tempo livre. Boa noite, boa noite. Desde já agradecer-vos por tudo e pelos feedbacks que me têm dado e depois dizer-vos que o sucesso da empresa se deve realmente a cada um de vocês e à vossa missão diária, muito mais do que a mim. Então, hoje dividimos a nossa formação em 4 pontos. O que é que no nosso dia a dia mais perturba a nossa produtividade, energia e o nosso equilíbrio diário? Quais são as principais condições ou doenças que associamos ao déficit desta energia e à nossa oportunidade e à nossa produtividade, nomeadamente a ansiedade e a depressão que já falámos, e como contrariar isto? E depois vou-vos dar algumas dicas de como é que vamos fazer uma rotina equilibrada, rica e produtiva, com algumas estratégias que vocês podem falar com as pessoas quando estão a falar do Mind Master. Vou-vos dar algumas estratégias e recomendações que vocês podem fazer, incluindo também o Mind Master nos suplementos. E depois fazer umas perguntinhas, está bem? Como costumamos fazer sempre. Portanto, relativamente aqui ao primeiro ponto, do que é que perturba a nossa produtividade e energia, nós sabemos que existem cerca de milhares de motivos que podem prejudicar o nosso dia a dia, mas os 5 principais no nosso mundo atual e na nossa agitação serão estes: o stress que nós passamos diariamente e a sobrecarga laboral, os próprios sentimentos de ineficácia e de frustração face às nossas atividades, a falta de reconhecimento, quer pela família, quer pelo patrão, quer pelos colegas. Ahm, Oi, vocês estão a ver a tela? Ah, ok, pronto. Ok, pronto. Esta falta de reconhecimento que pode ser por parte da família, da nossa atividade profissional, por causa da questão do emprego, do patrão ou dos colegas de trabalho, o cansaço que daqui advém, constante e diário muitas vezes, e os próprios problemas de saúde físicos, não enumerei aqui porque são centenas, não é? Cada um tem os seus e vai lidando com isso, osteoarticulares, cardiovasculares, diabetes, etc. E os mentais que são um bocadinho menos e são mais amplos, normalmente a ansiedade e a depressão são os dois principais. Portanto, isto, se nós não mudarmos o nosso estilo de vida, adequarmos os nossos objetivos diários e, por vezes, termos a ajuda de alguns suplementos, essencialmente naturais, que nos permitam ajudar e potenciar as nossas capacidades, entramos no que nós chamamos em espiral negativa. Isto gera um sentimento de estarmos sempre irritados, mais tristes, as tarefas até as podemos cumprir, mas ficam pior realizadas, ou então chegamos mesmo a não as cumprir, e existe sempre a sensação de cansaço, de insatisfação, nomeadamente também associado aqui a algum sucesso profissional e até pessoal, como perda de amizades, isolamento social, porque não queremos ver ninguém porque estamos demasiado cansados, a ansiedade crescente e depois a tristeza ou, em casos mais graves, a depressão. Isto faz-vos sentido? Esta espiral negativa, esta sequência de eventos, vai ser uma insatisfação que vai crescendo todos os dias porque nos falta energia e estamos permanentemente cansados, irritados, tristes. Exatamente. Acho que todos já passamos. Ou parte da tristeza, ou parte da ansiedade, e muitas vezes as duas associadas. Portanto, posto isto, falemos um bocadinho de quais são as principais condições ou doenças associadas a este déficit de energia. Uma delas é exatamente esse, é o stress.
Só que, como eu já vos disse, nem toda a ansiedade, nem todo o stress é mau, é uma perturbação, é patológico, nem todo é patológico. Há ansiedade que nos permite atuar como sistema de alarme ou de aviso perante ameaças. Um cão, uma cobra, um carro que vai a passar e nós íamos passar, e esta ansiedade permite-nos agir, prepara o organismo para atuar face a uma ameaça. Esta ansiedade também nos permite que memorizar este episódio e na próxima vez que formos expostos a este perigo, ao cão, ou à cobra, etc., respondemos muito mais rapidamente. Quando esta ansiedade, este sentimento de agitação, se torna muito frequente, muito intenso ou dura durante muito tempo, ou seja, quando esta sensação de ansiedade assume uma frequência, uma intensidade ou uma duração que são excessivas, que condicionam o nosso dia a dia e nos transmitem medo, agitação, aquelas, em casos mais severos, as crises de pânico, aí sim entramos no espectro da doença e da patologia e por isso chamamos aqui de ansiedade patológica ou perturbação da ansiedade. Podem se manifestar de várias formas. Há as fobias específicas, aos cães, às cobras, às alturas, etc, etc. Os ataques de pânico e depois outros mais específicos que não interessam, as perturbações obsessivo-compulsivas, etc, etc. Tinha uma doente que demorava cerca de meia hora todos os dias a sair de casa porque precisava de conferir o fogão 33 vezes, precisava de ver se a porta ficou fechada 33 vezes e estava nisto ciclicamente, então demorava horas a sair de casa e chegava ao trabalho atrasada sempre, até que acabou por ser despedida por causa disso. Só um exemplo para curioso. Exatamente. POC. Portanto, relativamente à ansiedade, quando esta é patológica, quando esta é considerada uma doença, como é que ela se manifesta? Uma sensação de nervosismo ou irritabilidade quase diária ou mesmo diária, alterações do sono que podem ser para mais do que o normal ou menos do que o normal. Há pessoas que, face à ansiedade, dormem mais do que o normal e apresentam uma sonolência diária, assim como outras que dormem menos, uma insónia, muitas vezes marcada tanto ao início como ao fim do sono. Depois as alterações do apetite também pode ser para aumento do apetite com aumento de peso muito evidente ou então uma diminuição do apetite, muitas vezes levando também a outros contextos mais difíceis como anorexia e bulimia, e nestes contextos a ansiedade é muito prevalente. E depois também pode estar associado a mudanças de humor repentinas, a diminuição da própria concentração, energia e produtividade, e isto é um ciclo vicioso e entramos naquilo que vos falei da espiral negativa, e depois associado também a uma sensação de cansaço persistente e diário, muitas vezes associado ao sentimento de frustração, porque nós sabemos que as coisas não estão a correr bem, estamos cada vez mais ansiosos, a nossa concentração diminui, energia diminui e o cansaço aumenta, isto é um ciclo e é a questão da espiral negativa que vos falei. E depois, isto é tudo muito psicológico e muito emocional, mas também pode estar associado a sintomas físicos palpáveis que às vezes nos confundem com outras doenças até um bocadinho mais graves, nomeadamente as palpitações, os apertos no peito, as náuseas, os vômitos, a dor abdominal. Isto tudo pode ser confundido, por exemplo, com um ataque cardíaco ou qualquer coisa desse género, mas pode ser única e exclusivamente um ataque de pânico. Portanto, às vezes tem manifestações um bocadinho exageradas. Faça isto. Também é importante perceber que nem todas as tristezas, nem todas as pessoas que andam mais em baixo têm uma depressão. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa estar triste e apresentar uma perturbação depressiva. A principal diferença é nas atividades e na funcionalidade diária. Se não, é apenas um quadro de tristeza e acaba por resolver porque tem menor duração e intensidade, mas se interfere diretamente nas atividades de vida diária, no cotidiano, e há uma diminuição da funcionalidade, muitas vezes associadas a um sofrimento, existe uma perturbação depressiva. Ou seja, se a pessoa deixa de fazer coisas que antigamente eram prazerosas, se começa a isolar, há alterações de comportamento, etc., aí já podemos desconfiar de uma perturbação depressiva. E somos nós que convivemos com a nossa família, com os nossos amigos e com os nossos colegas de trabalho, também temos responsabilidade de estar atento às pessoas que nos rodeiam, e perceber se existe algum destes sinais. E quais são estes sinais, para estarmos atentos e ajudarmos as pessoas que nos rodeiam, nomeadamente através da suplementação do Mind Master, que é o que estamos aqui a falar hoje. Temos que estar atentos se apresentarem
sentimentos de tristeza e de desesperança quase todos os dias, e isto é muito característico, há uma perda de prazer em atividades previamente prazerosas. Ou seja, se eu antes tinha prazer em ir passear ao pé da praia e neste momento já nem sequer vou passear ao pé da praia porque não me apetece, isto é um sinal de alerta. Se eu antes ia jogar futebol com os meus amigos, e agora nem me apetece jogar futebol com os meus amigos, isto é um sinal de alerta. Está bem? Insegurança, preocupação exagerada face a todas as coisas do dia a dia, um medo desproporcional muito exagerado e os sentimentos de culpa, outra coisa ahm, muito típica, que é tudo o que acontece é culpa minha. Isto é muito típico de perturbação depressiva, está bem? Há uma autodesvalorização frequente e isto, a longo prazo, começa a massacrar o sistema neurológico, o cérebro. Há alterações físicas da memória e da concentração e diminuem a funcionalidade. Ou seja, esta perturbação depressiva continuada no tempo, sem a ajuda da suplementação, provoca alterações que podem depois, em casos mais graves, ser irreversíveis, nomeadamente na concentração das pessoas e na memória, diminuem a memória. Existe também, obviamente, a sensação de um cansaço constante e a própria falta de energia e de vitalidade, podendo estar também associados a alguns sintomas físicos muito fáceis de entender. Uma fadiga, uma lentidão, uma apatia, alterações de sono tanto para cima como para baixo, como já vos disse na ansiedade, e também, muito característica, a diminuição do desejo sexual. Em casos mais graves, há ideias de morte, muitas vezes são só ideias e não passam disso, mas em casos de maior gravidade e de extrema gravidade podem levar também a tentativas de suicídio. É preciso estar muito atento a estes quadros. Posto isto, teremos que arranjar então para as pessoas que nos aparecem com estes sintomas uma rotina, um plano e uma estratégia que nos permita ajudar essas pessoas. O que é que, na vossa opinião, podemos incluir na vida e na rotina dessas pessoas de modo a ajudá-las? Digam aqui no chat o que é que acham. Conseguem ver melhor assim? O que eu perguntei foi, para criarmos uma rotina que consiga ajudar pessoas que façam uma rotina de trabalho exagerada, que sejam mais ansiosas, que estejam a passar uma fase mais difícil, até eventualmente com uma depressão, ou pessoas com quebra de energia por outros motivos, problemas de saúde físicos, mentais, o que é que podemos fazer e incluir na rotina de modo a que a nossa abordagem seja eficaz. Os vários pontos. O que é que podemos mudar na rotina destas pessoas? Ouviram? Concordo com todos aqueles que deram exemplos de exercício físico. Concordo. Caminhar, correr, bicicleta, concordo com todos. Mais. Essa é uma delas. Descanso, atividades de lazer, sim. Suplementos. Mindmaster e ômega 3. Ok. Concordo. Alimentação, concordo. Mais alguma coisa? Até agora, incrível. Ajudar nas saídas de casa. Exatamente. O que é que uma pessoa ansiosa ou deprimida ou sem energia, sem produtividade, que tem o dia muito difícil, o que é que ela precisa? Terapia, sim. Compreender melhor essas pessoas. Como? Já tocaram nos pontos todos. Vocês complementaram-se uns aos outros. De desanuviar, exatamente. Portanto, vocês completaram-se todos uns aos outros. Aqui
este é o slide mais importante, na minha opinião. A tirarem prints e assim é neste. Porque isto realmente é uma rotina equilibrada, produtiva e que nos dá um dia a dia estruturado. O que é que todas as pessoas precisam, principalmente estas que vos falei? Precisam de uma rede de suporte estruturada, que era aquilo que vocês estavam a dizer do apoio e desanuviar e da terapia, entre aspas. Uma rede de suporte forte ao nível da família, dos amigos e dos próprios colegas de trabalho. Depois, acho que é muito importante a criação de objetivos e de rotinas. Ou seja, eu todos os dias tenho que fazer uma rotina de sono, de exercício físico, não é preciso ser de alta competição, uma caminhada chega, de exercício físico, de alimentação e depois estabelecer objetivos para cada dia. Depois, a suplementação faz sentido em todas as pessoas, nos casos severos, menos severos, que precisam só de uma ajudinha ou precisam de uma ajuda muito, muito maior. E depois, nos casos mais extremos e já com alguma gravidade, sim, iniciar o tratamento farmacológico, e a psicoterapia ao mesmo tempo. Portanto, podemos tirar daqui dois ensinamentos. A rede de suporte é muito, muito importante. Temos também a parte dos objetivos e da criação de rotinas, em que nesta eu particularizei-vos aqui, este é capaz de ser o segundo slide mais importante da apresentação. Falamos das rotinas de sono, deitar e levantar sempre à mesma hora, evitar os cafés, o chá preto, o chá verde a partir da hora do lanche, porque isso perturba o sono, é estimulante, evitar os ecrãs, o telemóvel, as televisões antes de dormir e o pré-aviso do sono, ou seja, preparar o nosso corpo para dar-lhe o aviso de que está a chegar a hora de dormir. Portanto, isto com leitura ou música, está bem? Depois uma dieta equilibrada em que podemos fazer a divisão do prato, isto serve para toda a gente, em que metade são legumes, um quarto de proteína e um quarto hidratos de carbono, arroz, massa, etc. Refeições de 3 em 3 horas, nunca fazer um salto maior do que isto, e fazer mais ou menos 2 litros de água por dia, evitar aqueles alimentos que todos sabemos que fazem mal, os processados, os açúcares, as gorduras e os fritos. Nível de exercício físico, o que a Direção-Geral da Saúde recomenda é uma atividade física moderada a intensa. Isto quer dizer, há aquela atividade física que já não conseguimos bem falar porque já estamos ofegantes. Isto é uma atividade física moderada a intensa, durante pelo menos 150 minutos, que podemos dividir mais ou menos em 3, 4 treinos por semana, em que devemos complementar esse treino entre a parte cardiovascular, caminhada, corrida, bicicleta, natação, etc, etc, e depois um treino de força. Está bem? Este é o treino ideal, digamos assim. Depois, em relação aos horários, devemos estabelecer objetivos realistas, não querer mudar o mundo num dia, mas objetivos realistas de modo a que os conseguimos cumprir e sentirmos realizados com isso. Relativamente ao tratamento farmacológico, lá está, reserva-se para os casos mais severos e complexos, mas realmente a suplementação podemos fazer tanto em casos leves como graves, são produtos naturais, as pessoas aderem um bocadinho mais facilmente, com eficácia comprovada e é ajustável, completamente ajustável às rotinas, está bem? Portanto, hoje falo-vos de dois em particular, o Mind Master, composto pela vitamina E, B1, B9, B12, ferro e o selênio, e depois o Mind Master Extreme, que tem o suplemento de cafeína, taurina, com enzima Q10, muito importante na parte cardiovascular também, a vitamina C e D e o zinco. Falando um bocadinho de ação de cada um destes componentes, sabemos que a vitamina E tem um poder muito forte antioxidante, reduzindo os próprios danos das células de todo o nosso organismo. Com o passar da idade é óbvio que vão existir estes danos. Contraria a evolução das doenças que eu vos falei previamente, neurológicas, que afetam muita gente a partir de uma certa idade, mais a partir da terceira idade, não é? Normal. Doença de Alzheimer e de Parkinson, de certeza que conhecem alguém com este tipo de doenças, que fornece uma proteção e um melhor funcionamento a nível do coração e do sistema cardiovascular, porque diminui a formação de placas de gordura, a aterosclerose, nos vasos sanguíneos do corpo todo. Diminui as alterações visuais dos olhos relacionadas com a própria idade e fortalece a resposta imunitária e, por isso, evita que estejamos mais vezes doentes. Se estamos menos vezes doentes, a nossa energia e produtividade também vai aumentar consequentemente.
Relativamente às vitaminas B1 e B12, sabemos que estas vitaminas, quando são suplementadas em conjunto, diminuem a fraqueza muscular, as parestesias e os formigueiros, que muitas vezes nos incapacitam até mesmo para o exercício físico e para as nossas atividades diárias, que muitas vezes os nossos trabalhos também exigem muita locomoção e muita mobilidade. E particularmente a vitamina B1 diminui a fadiga e o cansaço associado a doenças crónicas. A pessoas que têm de que sofram de doenças crónicas normalmente andam sempre um bocadinho mais fatigadas, com aquele cansaço mal acordam. Eu pus aqui o exemplo da colite ulcerosa, também podia ser uma doença de Crohn, as doenças intestinais dão muito este padrão. E pronto, claro que promove o bem-estar mental e intelectual, principalmente numa população vulnerável como as grávidas, que precisam sempre de mais vitaminas porque estão a nutrir duas pessoas, não é? Tem aqui alguma dúvida? Faz sentido isto? Aliás, aqui a suplementação com ácido fólico até é um dos principais suplementos, a par do iodo, suplemento de ácido fólico e iodo, que é feito em todas as grávidas. Está bem? Só aquelas que têm patologia na tiroide é que não fazem iodo, não podem fazer iodo. Mas o ácido fólico é feito por todas as grávidas, protege o bebê. Relativamente ao ferro, sabe-se que as crianças que têm assim um bocadinho mais dificuldades económicas e que têm uma alimentação um bocadinho deficitária, às vezes com muito fast food e que não consomem os nutrientes essenciais todos para o seu crescimento saudável, a suplementação com ferro permite melhorar esta dieta que elas fazem diariamente e melhora assim também os seus resultados, quer no relacionamento diário, quer no comportamento escolar. Ou seja, ela vai acabar por melhorar o seu comportamento, relacionamento e o próprio desempenho escolar nas suas notas, além de fornecer também a vivacidade e a audácia nas atividades do próprio recreio e da sua vida diária. O selênio, quando associado a outro produto da gama da empresa LR, o probiótico Pro12, permite regular níveis hormonais em mulheres que sofrem com síndrome do ovário poliquístico, não é assim tão pouco frequente quanto isso. Além disso, também atua numa doença autoimune, a tiroidite autoimune da Hashimoto, aqui um palavrão, que basicamente diminui a própria atividade autoinflamatória da tiroide e combate os anticorpos que atuam contra a tiroide. Melhora a rapidez do pensamento e do raciocínio, isto diminui a fadiga, aumenta a energia e aumenta a capacidade de trabalho, ou seja, vai aumentar também a nossa produtividade e melhora a destreza mental, diminuindo as falhas cognitivas, principalmente naquela população vulnerável, que são os mais velhos, que muitas vezes sofrem com algumas doenças particulares da parte neurológica e ou psiquiátrica. Face à cafeína do Mindmaster Extreme, é conhecida por todos, não é? Face à exigência das nossas atividades do dia a dia, permite respostas mais rápidas e precisas face à dificuldade destas atividades. Há pessoas que não funcionam sem o cafezinho de manhã. Contraria esta fadiga, que muitas vezes as pessoas já acordam com uma fadiga mental, eh, principalmente em fases que são intelectualmente mais desgastantes, ou porque há mais trabalho, ou porque estão a estudar, ou porque estão mais ansiosos, então não têm uma capacidade de resposta tão aprimorada. Potencia este desempenho funcional, a própria destreza manual em trabalhos manuais e a prontidão para o esforço, e até estão estudos médicos iniciais, em fases iniciais, que permitem associar a toma de cafeína de até 2 a 3 cafés por dia, e a memória. A taurina, também associada à prática regular de atividade física, fortalece e conserva a integridade e a força da nossa barreira protetora do sistema nervoso central. Dizer sistema nervoso central ao cérebro é a mesma coisa. E também está a ser investigado um possível papel protetor de episódios psicóticos, ou seja, aquelas pessoas com doença mental grave, evita o desenvolvimento daquelas psicoses, de alucinações, etc. Vitamina C, amplamente conhecida, suminho de laranja, associa o déficit desta vitamina à associação a um baixo nível de velocidade de raciocínio, ou seja, por contrapartida, a sua suplementação aumenta a motivação e a capacidade de trabalho e da própria atenção e raciocínio.
Ahm, e claro que aumentando a nossa capacidade de atenção, de trabalho e raciocínio, associa-se a melhores resultados laborais no nosso trabalho e contribui para uma progressão na carreira mais rápida e mais efetiva. Coenzima Q10 melhora a nossa a agitação da pessoa, nomeadamente em contexto de ansiedade, e minimiza os efeitos adversos destes fármacos que têm componentes mais químicas em maior dose e também reduz a frequência e a gravidade dos sintomas depressivos, principalmente em doentes que não têm só depressão, mas também doença bipolar. Há aqui uma população, não é, que tem particular vantagem em fazer este tipo de suplementos. A vitamina D melhora o comportamento e a saúde mental global de todas as pessoas, mas em particular daqueles que têm déficit de atenção ou hiperatividade. Às vezes não está muito diagnosticada, mas as pessoas são assim um bocadinho mais ativas, mais enérgicas, e se calhar até têm aqui traços que não são diagnosticados. Melhora também os sintomas típicos da própria ansiedade e da perturbação da ansiedade, quando for suplementada por pelo menos 6 meses, está bem? Portanto, daí esta suplementação fazer sentido a longo prazo e as vendas aqui também podem ser a longo prazo e não só um mês ou dois, está bem? E as pessoas deprimidas, sabemos que quando têm deficiência de vitamina D, necessitam de doses mais altas de antidepressivos. Ou seja, se nós suplementarmos com o Mindmaster Extreme, repondo os níveis de vitamina D, se calhar até vão precisar de menos quantidade dos fármacos antidepressivos. Não quer dizer que não precisem, mas precisam de menos quantidade, está bem? Menos quantidade acaba por fazer o mesmo efeito. Portanto, relativamente ao zinco, sabemos que tem um papel protetor em pessoas com dependências severas de fármacos e ou drogas, cada vez mais prevalente na população portuguesa, o consumo de drogas às vezes pesadas, e melhora a própria sanidade mental e este perfil de aditivo, de vício, de fazer o consumo regular deste tipo de substância. Portanto, agora trago-vos aqui a parte completamente nova desta apresentação. Vocês ainda me estão a seguir? Têm alguma dúvida até agora? Conseguem-me ouvir bem? Sim? Até agora fez tudo sentido? Lembram-se daquela rotina que vocês podem incutir às pessoas com que falam? Tem 4 pontos. Rede de suporte, não é? Família, colegas de trabalho, amigos. Depois, criar rotinas e objetivos na alimentação, no sono, no exercício físico, etc, etc. E depois, os três principais é a suplementação, o terceiro, certo? Mindmaster, Mindmaster Extreme. Em casos mais graves, tem que ir ao médico e aí depois começam os outros tratamentos que já são fora do âmbito, certo? Portanto, eu trago-vos aqui um exemplo, um caso clínico, depois vão ser médicos também. Portanto, caso clínico, chega-vos um senhor a falar com vocês, não é? Não é em consulta, mas vão falar com um senhor ou com uma senhora, que é funcionária numa empresa de marketing, que trabalha todos os dias, aliás, de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde, tem como principal hobby ir beber umas cervejas ali ao pé da praia com os amigos, diariamente das 6 às 8, das 6 às 9, e depois até acaba por jantar 3 ou 4 vezes fora com os amigos. É fumador, fuma cerca de 10 cigarros por dia, não faz qualquer tipo de medicação ou de suplementos, ahm, e acaba por jogar 2 vezes por mês futebol com os colegas de trabalho. De resto, não faz mais exercício nenhum. Portanto, ele chega-vos, vocês estão a conversar com ele e até acham que podem fazer alguma coisa por ele, e em conversa ele até vos diz frases como: parece que acordo sempre cansado, já não consigo trabalhar tanto como trabalhava, ou trabalho, mas os resultados não são os mesmos, as tarefas que faço já não ficam tão bem, até quando jogo futebol já fico cansado muito mais rápido do que ficava antes, então a memória nem se fala, a memória já não é o que era. E a minha pergunta para vocês é: que medidas sugeriam? Precisa mesmo, é verdade. Mas há muita gente assim, mesmo muita gente. É só falarmos um bocadinho com as pessoas, muita gente mesmo.
Portanto, eu vou-vos passar aqui para trás. Dê-me quatro ou cinco coisas que mudavam. Mudanças de alimentação, sim. Mas coisas concretas, coisas concretas. O que é que faziam neste caso? Concretamente neste caso. Concordo, podia mudar as rotinas, mas o que é que faziam concretamente neste caso? Deixar de fumar, mudar a alimentação. O que é que ele faz aqui na alimentação que está mal feito? E fazer exercício físico, concordo. Exatamente, comer sempre fora. Então vamos lá. Já foram dizendo, já foram dizendo. Eu vou-vos deixar aqui que medidas sugeriam. Em vez de fumar, era fazer exercício, exato. Portanto, aqui, criar uma rotina ou um hobby de treino pelo menos três vezes por semana, não é? Por exemplo, em vez dele ir beber cerveja todos os dias a seguir ao trabalho, como ele sai às 6 e à casa, trocar de roupa, etc. Então, das 7 às 8 dá perfeitamente para fazer um treininho, está bem? Antes do jantar. Optar por jantar em casa, privilegiando os alimentos saudáveis e não os processados ou fast food, não é? Que ele comia fora. De certeza que muitas vezes optava por este tipo de comida, até porque é mais barata, não é? Diminuir a frequência do beber cerveja exclusivamente para os fins de semana. Não digo que deixe de beber completamente, mas restringir a um ou dois dias no máximo e beber controladamente, não é? De vez em quando, pronto, mas eh, por norma, controladamente. Deixar de fumar, obrigatório. Jogar futebol em vez de duas vezes por mês, que seja pelo menos uma vez por semana, depois que os outros treinos já complementa. E claro, muito importante aqui, porque precisava mesmo, como vocês disseram e bem, complementar estes estilos de vida saudável com a toma continuada, pelo menos 6 meses, de suplementos que permitam potenciar a energia, produtividade e eficácia, nomeadamente o Mindmaster ou o Mindmaster Extreme, consoante as necessidades de cada pessoa. Portanto, vamos aqui às perguntinhas típicas. Primeira, a energia e produtividade diárias podem ser influenciadas por sobrecarga laboral, stress diário e falta de conhecimento, sentimentos de ineficácia, frustração e cansaço, problemas de saúde tanto físicos como mentais, ou todas. O que é que vocês acham? Aí foi muito fácil esta. Exato. Esta foi muito fácil. Exatamente. Todas fazem sentido. Esta nem vale a pena justificar porque vocês todos acertaram. Ora, pergunta número 2. A depressão não tratada é grave. Relativamente à depressão, afeta mais homens do que mulheres, mas as mulheres têm apresentações mais graves. As pessoas deprimidas mantêm o prazer nas tarefas do cotidiano, exceto as laborais. Levam sempre à diminuição do apetite e do sono. Ou nenhuma está correto. Esta já está bem feita. Dividi-vos. E a resposta certa é nenhuma está correta. Oi? Porquê? Porque a depressão afeta mais mulheres, mas quando afeta homens é mais grave. Ou seja, afeta em proporção muito mais mulheres, mas quando o homem é afetado, tem quadros muito mais graves, às vezes com tentativas de suicídio até. As pessoas deprimidas mantêm o prazer nas tarefas do cotidiano. Não, precisamente o contrário.
perdem o prazer em tarefas que antigamente teriam prazer, está bem? Depois, levam sempre à diminuição do apetite e do sono. Não. Podem levar à diminuição ou ao aumento. Está bem? As pessoas podem comer mais e resultarem em obesidades, por exemplo, ou menos e resultarem em anorexias ou bulimia. E o do sono também podem ter insónia ou sonolência diurna e dormirem ainda mais do que normal. Perceberam todos? Está apanhei-vos. Sim, senhor. Portanto, a ansiedade nem sempre é uma perturbação. Sabe-se que a ansiedade pode apresentar-se por palpitações, náuseas e diminuição da produtividade. Perante uma ameaça já conhecida, a ansiedade fisiológica faz com que a nossa resposta seja mais lenta. A perturbação da ansiedade pode expressar-se por uma perturbação obsessiva ou compulsiva ou A e C estão corretos. Ok, estou aqui na dúvida entre a C e a D, não é? Entre a C e a D. Portanto, realmente A e C estão corretas. A ansiedade pode apresentar-se por palpitações, náuseas e diminuição da produtividade, e realmente um dos tipos de ansiedade, a perturbação da ansiedade, é a perturbação obsessiva-compulsiva. Porquê que a B não está bem? Porque perante uma ameaça que nós já conhecemos, a nossa resposta pela memória é muito mais rápida, está bem? E não mais lenta. Relativamente aqui há... Oi, pronto, já vos mostrei. O MindMaster é composto por diferentes componentes que atuam em doenças neurológicas progressivas como a doença de Alzheimer e Parkinson. Não influenciam a saúde mental e as ideias autolesivas de pessoas com doença mental. Diminui os formigueiros nas pernas, mas não influencia a gravidade da fraqueza muscular. Ou A e C estão corretas. O que é que vocês acham aqui? Ora, todos disseram A e C corretas. Enganei-vos outra vez. É só A. A realmente é verdade. Atua em doenças neurológicas progressivas como a doença de Alzheimer ou de Parkinson. Mas depois a C não está correta porquê? Porque diminui os formigueiros, mas também influencia a gravidade da fraqueza muscular, ou seja, diminui a gravidade da fraqueza muscular. Assim como os formigueiros, diminui as duas coisas, a fraqueza muscular e os formigueiros. Está bem? Esta também foi bem feita. Perceberam todos? Rasteira. Sou mau. Quinta pergunta, para irmos todos descansar. Mindmaster Extreme contraria a fadiga e, com a cafeína, melhora a nossa destreza manual, mas não o desempenho geral. Oi, desculpem lá que está isto à frente. Mas não o desempenho geral funcional. Quando associada a exercício físico, a taurina conserva a barreira protetora do cérebro. O nível de vitamina C não tem relação estabelecida com a vitalidade e a rapidez de raciocínio, ou não evita a utilização de doses mais altas de fármacos químicos antidepressivos. O que é que vocês acham? Também não vos consegui enganar nesta. Exatamente.
porque a cafeína melhora a destreza manual e o desempenho geral, portanto, a primeira está mal. O nível de vitamina C tem relação com a vitalidade e com a rapidez de raciocínio, e o facto de nós suplementarmos com Mindmaster Extreme e a sua vitamina D permite que não se usem doses tão altas dos fármacos químicos antidepressivos. Portanto, sim, a verdade era a B. Quando associada a exercício físico, a taurina conserva a barreira protetora do nosso cérebro. E posto isto, agradeço-vos mais uma vez a presença. Não sei se há assim alguma dúvida assim que todos tenham, só para esclarecer assim num instante antes de irmos. Se há alguma dúvida ou se foi tudo muito claro. Foi um tema que já falámos. Tentei aqui introduzir alguns conceitos novos, nomeadamente aquele exemplo do funcionário da empresa de marketing, e fazer-vos uma coisa diferente que era a rotina. O que é que vocês podiam implementar? Relembrei-vos os principais componentes e as principais patologias associadas para vocês identificarem as pessoas. Depois de identificarem as pessoas, percebem? Que precisam, ahm, vocês aplicam-lhe aquela rotina, que foi a segunda parte, está bem? O antidepressivo tem um mecanismo de ação diferente, não tem nada a ver com a suplementação de vitaminas, está bem? São coisas diferentes. Há pessoas que tomam antidepressivo e fazem suplementação de vitamina D, por exemplo. Está bem? Tchau, obrigado a todos pela presença. Bom descanso.